Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bom dia. Com essas palavras do rei Davi, nós começamos mais um dia entregando a Deus, agradando ao Senhor. Nós teremos a bênção de Deus, a companhia dele, a proteção do céu e alcançaremos a vitória. Deixo com você nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 15, verso 16, onde a Bíblia diz o seguinte: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos a cada dia buscar mais ao Senhor. A sabedoria vinda do céu não apenas nos abençoa nessa terra, mas nos leva a estar com o nosso Deus por toda a eternidade. Quanto menos de Deus, quanto menos dos céus, mais tristeza, mais dor, decepção e o final, morte. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 113, o verso 1 e o verso 2. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã é um dos salmos que eram recitados nos momentos de celebração do povo do Senhor. O Salmo 111 e o Salmo 112, ele era recitado antes das festas da Páscoa e as festas do Pentecostes. Mas o Salmo 113 ao Salmo 118, esses salmos eram recitados após essas festas, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. Eram as festas mais importantes para a nação de Israel, porque essas festas apontavam para um futuro, onde Jesus Cristo viria aqui a essa terra, o Filho de Deus, morrer na cruz do Calvário para trazer a salvação. Nesses salmos havia um conteúdo de exaltação do nome de Deus, quão Deus é grandioso, quão Deus é sublime, o quanto Ele está acima de nós e acima de todos os outros deuses. Todos os povos precisam reverenciá-lo e amá-lo. Aquele que almeja desenvolver-se, crescer-se e viver eternamente com Deus, é necessário reconhecê-lo como sendo soberano, criador de todas as coisas. Como nós podemos ver no versículo 1, havia um chamado para louvar o nome de Deus. Havia um entendimento entre os judeus que o nome era a expressão do caráter de uma pessoa. Quando um pai e uma mãe davam um nome para uma criança, eles entendiam que o nome dessa criança iria afetar por completo a vida dessa criança. Muitas vezes os próprios rabinos aconselhavam uma família, quando o filho tinha uma índole ruim, para que os pais mudassem o nome, acreditando que mudando o nome, consequentemente, a vida dessa pessoa seria completamente diferente. Quando o salmista nos convida a louvar o nome de Deus, ele entende que o nome do Senhor é a expressão do seu caráter, santidade, soberania, transcendente, imutável, Deus digno de toda a nossa adoração, porque Ele é Criador de todas as coisas. Devemos dar graças a Deus porque é Ele que tomou a iniciativa para nos salvar nesse mundo de pecado. Foi Ele que enviou o seu Filho aqui a esse mundo morrer morte de cruz. Já no Antigo Testamento, a nação de Israel deveria reconhecer o quão Deus é grande mediante a redenção que ela tinha feito com o seu povo, embora tivesse tirado o seu povo do cativeiro do Egito. Mas essa libertação simbólica do Egito representava o que Cristo viria fazer na cruz do Calvário, nos libertando do Egito espiritual para nos dar a libertação espiritual dos nossos pecados e desfrutarmos da salvação, da esperança em Cristo Jesus. Nós que vivemos nesse mundo, nós vivemos num mundo limitado. Nós somos limitados ao tempo, nós somos limitados na saúde, nós somos limitados nas nossas emoções, nós somos limitados aonde até nós podemos ir, mas nós conhecemos um Deus que Ele é transcendente, nada pode contê-lo. Ele é dono do tempo, Ele é o dono da altura, Ele é dono do espaço, Ele é dono de todos os limites, é a razão pela qual Ele é Deus. Nós, como seus filhos, precisamos louvá-lo, porque nessa terra, nem no céu, nem no mar, nem no universo, existe um ser maior do que esse Deus. O salmo começa com uma expressão, aleluia, e o salmo termina com a mesma expressão, aleluia. Portanto, o salmista está dizendo, louvai,
Qual começar? E ele termina falando, louvai ao terminar. A vida de um cristão, a vida de todo aquele que ama a Deus, precisa ser uma vida de louvor para o eterno Salvador. Quando nós estamos louvando o nome do Senhor, nós estamos dizendo que Ele é tudo em nossa vida. Não apenas em algumas partes da nossa vida, mas em todo o nosso ser. Nós não encontramos outra razão para viver e louvar a não ser o nome dEle. É por isso que o salmista está convidando toda a nação de Israel. Louvai-o, louvai-o e louvai-o. Moisés, ainda quando estava com vida ao lado do povo de Deus, Moisés levou a cada família a entender da responsabilidade que tinha de transmitir as verdades de Deus para as futuras gerações. Todas as ações de Deus em libertar o seu povo do cativeiro do Egito e com mão poderosa pelo deserto, manteve o seu povo trazendo água, trazendo alimento, sendo uma nuvem no decorrer do dia e outra tocha de fogo no decorrer da noite, conduzindo o seu povo, eram as ações de Deus. Deus abriu o mar vermelho e permitiu que o povo passasse em terra firme. Todas essas ações, os pais, a família deveria contar para as futuras gerações, para que os seus filhos jamais perdessem a fé no grande Deus criador de todas as coisas, no Deus soberano. Hoje também entendo que cada família tem nas mãos a grande responsabilidade de perpetuar as verdades de Deus no coração dos seus filhos. Não existe uma maneira mais sólida de implantar no coração dos nossos filhos do que ensiná-las a amar as santas escrituras, entender e respeitar o que Deus fez com o seu povo e o que Deus está fazendo conosco nos dias atuais. Aqueles que entrarão na Nova Jerusalém serão aquelas pessoas que terão a sua fé acesa no braço do Senhor, confiante no quanto Deus pode todas as coisas através da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é completamente diferente dos deuses fabricados pelos homens do Oriente. Os homens fabricavam um deus de barro, um deus de prata e colocavam diante de outras pessoas para eles adorá-lo. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, esse é criador de todas as coisas. Ele é o criador do próprio homem. É ele que deu a inteligência ao ser humano. Como que esse ser humano pode se debruçar agora diante de um ser criado? O que cada ser humano deveria compreender que há um Deus transcendente, não há como contê-lo. O seu poder é sempre eterno. Ele ultrapassa todos os limites que nós podemos imaginar. O que precisamos fazer é reconhecê-lo, nos submeter a ele e permitir que ele conduza a nossa vida. Embora o salmista esteja descrevendo a Deus como um Deus tão grandioso, mas é um Deus que se compadece da necessidade dos seus filhos. Ele chorou quando chegou na casa de Lázaro e se deparou com o seu amigo enfermo. Ele sentiu a dor do seu povo quando no deserto esse povo clamava por água. Ele sentiu a dor do seu povo quando esse povo também clamava por alimento, porque foi ele que providenciou a água, também foi ele que providenciou o alimento. É ele que com mão poderosa libertou o seu povo do cativeiro do Egito e os levou para que entrasse na terra de Canaã e deu a terra de Canaã como herança de um pai para os seus filhos viverem ali, se expandirem e representar o nome do seu Deus. O Deus de Israel descrito pelo salmista no Salmo 113 é um Deus incomparável. Ninguém poderá compará-lo a um outro Deus. Ele está acima dos céus, ele está em todo o universo, ele administra toda a terra, ele consegue sentir a dor de todos os seus filhos, ele se compadece daquele mais necessitado nesse mundo e ele quebranta aquele que tem o coração altivo, que se sente superior às outras pessoas. Esse Deus é juiz, ele é o nosso intercessor, é ele que tomou a iniciativa para nos salvar e somente a ele nós devemos adorá-lo. Não há uma outra razão maior para que nós possamos louvar ao nosso Deus do que entendermos que nós somos o alvo do amor desse Deus. Deus ama os seus filhos que se encontram nesse mundo. A Bíblia fala que nós somos como a menina dos olhos desse Deus. Ele tem o extremo cuidado com todos os seus filhos que vivem nesse mundo. E no final dos tempos, há um remanescente, um povo que leva o nome desse Deus, que representa o nome do Senhor. Esse povo é a menina dos olhos de Deus. Ele fará de tudo para proteger, amparar e guardar o seu povo, porque esse povo é a sua herança. Serão eles que herdarão a vida eterna, serão eles que passarão as últimas tribulações desse mundo. É por isso que esse povo a cada dia precisa reconhecer, louvar, engrandecer e viver mais para o céu e menos para essa terra. A Bíblia, no livro do Apocalipse, descreve esse povo como sendo aquele povo que guarda os mandamentos e que segue as orientações da palavra do Senhor.
todo o povo que vive na face dessa terra, que ama a palavra de Deus, que segue as suas orientações, que é fiel aos ensinamentos de Deus, faz parte desse grande remanescente. Deus convida todas as nações a entender a palavra dele como sendo verdade. Aqueles que o amam, aqueles que reconhecem, aqueles que se debruçam diante desse Deus, dos seus ensinamentos, serão esse povo que será chamado a estar em cima do mar de vidro e viver com o seu Deus por toda a eternidade. É por isso que nessa manhã eu convido você a se voltar para Deus, abrir o coração, entregar-se a Ele sem reserva, esperando nele a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, reconhecemos a Sua soberania e majestade sobre cada um de nós. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.